todos os vlogs, mas esta semana está a ser caótica. Eu tenho começado a trabalhar desde as 7h30 da manhã e às vezes acabo o trabalho por volta das 6 da tarde. Portanto, podem imaginar que esta semana está a ser caótica, portanto, o reading vlog que eu tinha planeado gravar esta semana vai ficar um bocado pendente. E se eu quero lançar este vlog a tempo, vou ter que mudar o plano que eu tinha para este vlog, mas esta cabeça anda sempre a magicar coisas, por isso já sei o que é que eu vou fazer para este vlog. Reading updates, apenas tenho um, que finalmente terminei o The Gilded Girl, de Alice Coleman. Caso não tenham visto o último vlog, este era o livro que eu estava a ler no último vlog e terminei anteontem. Pois, terminei na terça-feira este livro. E tal como eu disse no último vlog, se vocês estão à espera de um livro em que se passe tudo ao mesmo tempo, então este claramente que não vai ser o livro ideal para vocês. Eu no final dei 4 estrelas, exato, dei 4 estrelas ao livro. Isto porque eu estava à espera que o livro tivesse mais ação. A ação basicamente aconteceu toda no final. A história em si é magnífica. A história fala de Emma, que é uma menina rica e mimada, mas que a vida dela vai dar uma reviravolta e ela vai acabar por trabalhar como empregada na escola de magia, onde era aluna. E digamos que ela e a colega Izzy vão querer ter a magia delas. Porquê? Isto porque neste livro as pessoas pobres não são dignas de ter magia. E então, quando chegam ao 12º aniversário, basicamente há um ritual em que vêm os ventos de magia, em que, das duas uma, os ricos conseguem fazer o kindling, que eu não consigo arranjar uma palavra para traduzir isto em português, portanto, lamento eu dizer palavras em inglês, mas este livro tem mesmo palavras próprias, pelo menos que eu saiba, ainda não li nenhum livro que tenha este tipo de palavras. E o kindling consiste então em, basicamente, assimilar a magia que a pessoa já tem, mas que fica para sempre, ou seja, neste ritual, elas começam a criar chamas nos dedos e, basicamente, se correr mal, todo o corpo delas acaba por ficar em chamas. Se correr bem com a dança do kindling, então elas conseguem ficar para sempre com a magia. Já as pessoas pobres têm um ritual em que têm que deixar ir a magia deles, têm que abdicar da magia deles. Acontece que Emma e Izzy, apesar de depois as duas acabarem por não se tornarem dignas da magia por serem pobres, elas dizem não pode ser, estamos cansadas disso, queremos magia. E então basicamente vão treinar e vão aprender às escondidas da diretora da escola, que é uma bruxa, não literalmente, mas ela é mesmo uma bruxa, ela é a pior pessoa deste livro. E então elas vão treinar às escondidas e o grupo delas, das duas, de aprender a fazer kindling de magia, vai aumentar. Emma vai conhecer outras pessoas e vai ter ainda mais a certeza de que realmente toda a gente é digna da magia. Se nós formos a pensar na história, na lição deste livro, este livro é espetacular porque, infelizmente, vê-se hoje em dia que há muita gente que diz porque os pobres não são dignos disto e daquilo e não sei o quê, pronto. E basicamente este livro traz-nos isso mesmo, os pobres são tão dignos de todas as coisas como os ricos. E essa foi uma das melhores mensagens que este livro trouxe, principalmente para as crianças, porque este livro é um middle grade. E então foi uma das melhores mensagens mesmo que este livro trouxe. Além disso, temos um gato na capa, que ele tecnicamente é um dragão de casa. Se vocês virem, a sombra dele é um dragão. Os dragões de casa basicamente têm a forma de um gato aos olhos humanos,
mas na realidade são os protetores da magia daquela escola em específico. E então, claro que o nosso gatinho Fiji Pudding vai se apresentar a Izzy e a Emma e aos colegas delas, que depois se juntam a estas aulas de magia, um bocado ilegais, um bocado às escondidas. Ele vai se juntar a elas para lhes ensinar algumas coisas sobre o ritual, sobre o kindling, e ele é a coisa mais fofa e no final acaba por quase que salvar a história, juntamente com a Emma e com a Izzy. E o final, tenho-vos a dizer que preparem os vossos corações, porque o final é espetacular mesmo. O final foi quase que embrulhar-me numa manta, sabem aquele sentimento de embrulhar numa manta e aquele conforto, aquele quentinho na alma que vocês sentem? O final foi exatamente isso. E se vocês estão à procura de um livro de fantasia, de magia, middle grade, então este é sem dúvida o livro ideal para vocês. Se vocês estão a começar em inglês, cuidado então com estas palavras mais específicas de magia. Tem kindling, tem os ventos, tem outro tipo de nome, não são ventos de magia, mas eu agora já não me recordo qual é o nome. Mas de resto é uma leitura muito, muito fluida. E sinceramente estou ansiosa para saber o que é que a autora fez do segundo livro da série ou trilogia, não sei, porque ela ainda não lançou o terceiro. Já está confirmado, mas ela ainda não lançou. Sendo que o segundo livro é um retelling de O Jardim Secreto, portanto, eu adoro esse filme, ainda não li o livro, é uma grande falha minha, mas vou ler. E, portanto, acho que se ela fez este trabalho com o retelling de Little Princess, o que é que ela vai fazer com o magnífico Jardim Encantado? Os planos para este vlog. Hoje espero começar um livro novo. Não dou certezas porque ainda tenho imensas coisas por fazer e às vezes chego ao fim do dia super, hiper, mega cansada, mas vou começar um livro novo que vai ser aquele em que eu vou completamente às cegas e quero também fazer um unhauling de livros da minha estante. Isto é, para quem não sabe o que é um unhauling, basicamente temos o haul, que é acrescentar livros à estante, e depois temos o contrário, que é o unhauling, que é tirar livros da estante. Isto porque eu tenho imensos livros aqui na estante que eu sinceramente não gostei e que só me estão a ocupar espaço. E nada melhor do que fazer um unhauling para dar aqui um refresh à estante. Não sei ainda se vou doar os livros ou se vou vender, mas isso ainda é uma coisa que eu vou decidir. Mas neste vlog então vamos fazer um unhauling e depois, não sei, que seja o que estiver para vir nesta semana. Esperemos que coisas mais interessantes. Este fim de semana provavelmente não vai haver receita, mas vou também escrever os postais de Natal para enviar na segunda-feira, portanto, podemos não ter grande conteúdo, mas vamos ter alguma coisa. Depois de uma semana super cansativa que eu tive, nada melhor do que vir para a cama cedo. São 8h30. Vir para a cama cedo, jogar um bocadinho enquanto vejo vlogmas que tenho atrasados e a seguir começar o novo livro de Natal que quero ler durante este fim de semana. E depois desta semana não há nada melhor do que desligar um bocadinho e dar tempo a mim, tratar de mim e tentar acalmar a ansiedade, porque esta semana, com tanta coisa que eu tive para fazer, a minha ansiedade esteve lá no topo. Portanto, nada melhor do que pijaminha de Natal, livro, Animal Crossing, vlogmas
e descansar. Olá a todos! Hoje vamos fazer um unhaul de livros aqui da minha estante e, muito sinceramente, eu espero não ter tantos livros assim para fazer um unhaul, porque se tiver é mau sinal. Eu só vou tirar mesmo os livros que, ponto número 1, não significaram nada para mim. Ponto número 2, que eu odiei, eu não gostei de todo. Ponto número 3, que já não sejam propriamente o tipo de livros que eu queira na minha estante por alguma razão. Estes livros que eu vou fazer o unhaul, ainda não sei o que é que eu vou fazer com eles, não sei se vou doar, se vou vender, portanto, mas se eu acabar por vender alguns, vai ser no Instagram e na Vinted ou na Trade Stories, portanto, se eu colocar alguns à venda, eu digo-vos, pode ser que ainda tenham alguma sorte, se quiserem algum destes livros do meu unhauling, portanto, sem mais demoras, vamos lá fazer um unhaul à minha estante. Ok, se calhar chegamos ao fim ainda com alguns livros que eu quero tirar da minha estante. Portanto, não estava à espera que fossem tantos, mas eu já vos vou explicar o porquê, assim, muito rapidamente. Este livro, Os Sedutores, de Elizabeth Adler, eu costumo adorar esta autora. Este livro, em particular, foi terrível. Eu lembro-me que dei 1,5 ou 2 estrelas, portanto, foi um livro horrível. Ela é escritora de romances, mas neste livro quis juntar um bocadinho de crime à equação e digamos que não fez o melhor trabalho. Este é Ninguém Como Tu, de Ana Casanovas, e este livro já é super antigo. Foi talvez dos primeiros livros que eu li quando passei de livros juvenis a outro tipo de livros. Portanto, este foi, se calhar, dos primeiros livros que eu li. Lembro-me que na altura gostei do livro, mas neste momento não faz sentido ele estar na minha estante só por causa de ser um dos primeiros livros que eu li, porque eu não me lembro de nada deste livro, portanto não deve ter tido um impacto assim tão grande. I Hope This Reaches Her in Time
e eu nem sequer sei quem é o autor disto. Portanto, não vos consigo dizer quem é o autor, mas basicamente isto é uma coletânea de poesia. Eu lembro-me que na altura em que eu li isto fez muito sentido para mim, muito mesmo. Os poemas que o autor em questão tem neste livro são espetaculares, mas neste momento não faz muito sentido eu ter este livro na minha estante, portanto, também vai. O próximo é A Prisão do Silêncio, de Tori Eden. Este também é outro livro bastante antigo. Foi o único livro que eu li da autora e, muito sinceramente, foi traumático para mim, porque o livro é traumático, digamos assim, e a partir daí eu não consegui ler mais nada desta autora, portanto, não faz sentido este livro estar a ocupar espaço na minha estante e quem sabe se não há alguém que queira um livrinho destes. O próximo também é outro livro bastante antigo, que é Cruel Abandono, de Penny Vincenzi, que é este grande menino. Eu lembro-me que esta história também foi bastante triste, pelo menos é a sensação que eu tenho quando olho para ele, é que me deixou triste, portanto, mais um que vai embora, porque não vale a pena. Foi o único livro que eu li desta autora, por isso significa que ela não causou um bom impacto aqui na minha pessoa. Os próximos dois são da mesma autora, que é Margarida Rebelo Pinto, e é A Lenda do Soldado e Alma de Pássaro. Vão os dois. Foram oferta da Clube do Autor e eu só tenho a agradecer à editora por me oferecerem estes dois livros, mas não fizeram sentido para mim. Este ainda conseguiu ser um bocadinho melhor que este. Neste acho que dei 3 estrelas, neste acho que dei 2 estrelas, portanto não faz sentido nenhum para mim eu ter estes dois livros na minha estante. Já há imenso tempo que me quero ver livre deles, portanto é a altura ideal e não se deixem enganar pela capa, minha gente, porque a capa é maravilhosa, a história não. Depois, com muita pena minha, temos Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Muita pena minha porque a capa é maravilhosa, é um clássico da nossa literatura portuguesa, portanto, tenho pena, mas eu odiei este livro. Eu só não parei de ler a meio porque eu queria saber o final, mas posso-vos dizer que saltei imensas páginas à frente. Passando para não ficção, também fiz um unrolling de 2 livros. O primeiro foi The F Word, de Lily Peebles, que é este menino em inglês, mas já não faz sentido para mim, portanto não vale a pena ele estar na estante, pode ser que seja útil para alguém. E o outro é As Novas Regras de Marketing e Relações Públicas, de David Scott. E este livro já está um bocado desatualizado, já é um bocado antigo. Se calhar é bom para quem está a começar para perceber alguns termos, mas já há algumas coisas que neste livro não fazem sentido na atualidade, portanto não vale a pena estarem na minha estante. Foram então 10 livros que fiz unrolling. Ainda não sei se vou à minha TBR física ver se quero tirar algum. Eu sei, normalmente TBR física ainda não lemos, mas se calhar há um ou outro que eu se calhar já não tenho grande vontade de ler, mas nunca se sabe. Posso pegar no livro e pensar, vou-lhe dar uma oportunidade. Portanto, estes livros, os mais antigos, eu vou doar a uma biblioteca que tem da parte de fora, digamos que aquilo não é bem uma biblioteca móvel, mas é uma biblioteca para toda a gente pode lá deixar livros e levar livros, provavelmente é o que eu vou fazer aos mais antigos. Aos mais recentes eu ou vou doar ou vou vender, se calhar da F-Word vou tentar vender porque acho que é um livro que algumas pessoas podem querer. E o da poesia também, penso que pode ir ao encontro de algumas pessoas. E talvez Elizabeth Adler também, apesar de eu não ter gostado. Pode haver sempre alguém que goste desse livro, portanto acho que já está bem dividida aqui a pilha e para onde é que vai o quê destes 10 livros.
Vamos lá então acabar mais um vlog, este um bocadinho mais curtinho, acho eu, mas com conteúdo cozy na mesma, para vocês passarem também um bocadinho do vosso tempo. Os postais que eu escrevi já estão enviados. E para terminar aqui o vlog desta semana, queria vir fazer um pequeno reading update, claro, do livro que eu estou a ler atualmente, que é Christmas at the Comfort Food Cafe, de Debbie Johnson, que foi este menino que eu fui completamente às escuras, não li sinopse, não li nada. E digamos que as minhas leituras de Natal não estão propriamente a ser as melhores este ano. Isto porquê? Porque eu vou ao meio do livro, o livro tem 200 páginas, e eu estou-me a ver um bocado aflita para avançar nesta leitura. Eu acho que o defeito é de livros serem demasiado pequenos. Acho que livros demasiado pequenos não dão para mim, parece que a história não desenvolve. Basicamente, para quem quiser saber, esta história é o segundo livro da série Comfort Food Cafe, que é o nome de um café mesmo da história. E nesta história fala-nos de Becca, que é quase que um Grinch atual. Não gosta do Natal, não lhe falem do Natal. Para ela o Natal podia deixar de existir e ela ficar em casa simplesmente. Mas acontece que neste Natal a irmã convidou-a a ir passar o Natal com ela e com os sobrinhos. E tendo em conta que a irmã perdeu o marido morreu, pelo que eu percebi no primeiro livro, ela quase que ficou, digamos que com pena da irmã, e então foi passar o Natal com ela. E desde aí, a única coisa que se passou foi ela ter conhecido um rapaz, o Sam, e basicamente é isso. Ele quer one night stand com ela, ela tecnicamente também, mas ela disse que fez uma dieta de rapazes, portanto não vai cair na esparrela de ir para a cama com ele. Portanto, ele anda basicamente a ver se a consegue conquistar, ela anda praticamente a ver se consegue afastar-se dele para não cair na tentação. E basicamente é isso que está a acontecer aqui. O livro em si não tem assim ainda grandes desenvolvimentos, quase que nenhuns mesmo. E eu estava à espera que um livro tão pequeno como esse, a história fosse sempre mais fluida, fosse sempre mais coisas a acontecer, e não é isso que está a acontecer. Isto está-me a deixar um bocado triste, porque eu tinha mesmo expectativas super elevadas para este menino, não só pela capa ser magnífica, mas porque as reviews eram ótimas. Só que para mim não está a funcionar. Não sei porquê. Até um filme da Hallmark e da Netflix acontecem mais coisas. O objetivo era acabar o livro hoje, mas eu estou a ver que isso não vai de todo acontecer. Porque eu não consigo avançar na história. E outra coisa que me irrita mesmo imenso é que a autora basicamente está quase que parágrafo em parágrafo a fazer referências a estrelas de pop, atores, atrizes, cantores, surfistas, e eu não conheço ninguém, minha gente. Eu não sei sequer, não tive tempo nem grande curiosidade em saber se as pessoas que ela realmente faz referência existem mesmo ou não, mas é um bocado irritante. É a mesma coisa que estar sempre a dizer: o rapaz parece com o Harry Styles, ou parece com o Cole Sprouse. Ok, essas pessoas eu conheço, dá para fazer comparações e tentar perceber como é que são as pessoas. As pessoas que eu não conheço simplesmente me irrita porque não vou estar sempre a pesquisar as referências que ela dá. Então essa parte está-me assim um bocado, digamos que, a tirar do sério, porque parece que ela não consegue descrever uma pessoa, não consegue dizer, por exemplo, eu até preferia que ela não descrevesse fisicamente a pessoa para eu imaginar, mas se eu quisesse descrever a pessoa, pelo menos dizia um rapaz de cabelo escuro ou loiro, de olhos assim, assal, taran. Não, ela diz, por exemplo, é um rapaz
super parecido com o Zé da Esquina, por exemplo. Vocês sabem lá que é o Zé da Esquina, não é? Isto é um exemplo assim um bocado tolo, mas é realmente o que se passa aqui neste livro. E eu espero sinceramente que nestas últimas 100 páginas, que é metade do livro que falta, que o livro melhore, porque não está a funcionar. Eu já tentei ler o audiolivro, ouvir o audiolivro, porque por norma dá sempre mais fluidez ao livro, mas a narradora do livro ainda consegue ser pior que a autora a escrever o livro. Isto porquê? Porque eu quando li The Book Wanderers, estava a olhar a ver se era mesmo, quando li The Book Wanderers, eu fiquei maravilhada com a narradora do livro em audiolivro. Nunca tinha ouvido e tinha sempre um bocado de receio de ouvir em audiolivro, mas como o livro que eu estava a ler, The Book Wanderers, era para uma readathon e eu queria mesmo acabar o livro num dia, decidi, ok, vamos ouvir um bocado do audiolivro e foi uma experiência espetacular. Neste caso, esta narradora em específico não foi, porque ela tem um sotaque super cerrado e apesar de eu perceber aquilo que ela diz, eu tenho que estar mais com atenção, digamos assim, ao contrário de The Book Wanderers, que o sotaque da rapariga era super fluido e era ótimo. Aqui, por exemplo, coisas que me fazem um bocado de confusão, é que ela diz, em vez de dizer mum, diz mum, e faz uma grande confusão, e algumas palavras a narradora até parece irlandesa, e eu não sou propriamente a melhor pessoa para perceber o irlandês, percebo o inglês às vezes, nem isso, portanto, o audiolivro também não seria uma experiência melhor, mas se vocês gostam de livros que não desenvolvem com rapidez, este é daqueles livros que, ok, temos um Grinch da atualidade e temos um rapaz que vive ainda com a mãe e que toda a gente diz, então, mas ó, está na altura de arranjar namorada. Pronto, basicamente é isso. A irmã dela vai querer juntá-la com ele, vai andar sempre aqui a arranjar várias estratégias, mas pronto, espero mesmo que o livro seja melhor, porque ou eu estou muito mal habituada com a Heidi Swain, ou então não sei, muito sinceramente a capa enganou-me, mas felizmente, minha gente, deixei o livro que eu tenho da Heidi Swain para ler para depois deste, portanto, afinal eu até fiz bem as escolhas da minha TBR. E chegámos assim ao final deste vlog. Eu espero que vocês tenham gostado do unhaul, das reviews aqui deste vlog. Até lá, espero que vocês tenham um dia espetacular e se não nos virmos antes disso, espero que tenham um excelente Natal e uma ótima passagem de ano com tudo aquilo que vocês desejam. Vemo-nos no próximo vídeo ou vlog.